Então eu vou compartilhar na tela com vocês aí e a gente vai dar início, tá? Já, tá ok? Já iniciei aqui, só aguardar um minutinho que já vai aparecer para vocês na minha tela. Bom, já está aparecendo para vocês aí, né? Beleza. Pessoal, antes de mais nada, depois eu vou mandar um e-mail avisando, mas eu recebi alguns pedidos aí do pessoal pedindo para aumentar o prazo aí do capítulo 4, certo? Então eu vou dar uma esticadinha mais nele aí até o final dessa semana, mas eu vou mandar um e-mail avisando direitinho, ok? Eu vou dar mais a gente com um período sem aula aí. Eu vou abrir até o final da semana mas depois eu mando e-mail avisando direitinho, tá? Ah, que bom, Cristiano. Engraçado, as justificativas do pessoal vão de um extremo ao outro, né? Tem gente que pediu para abrir de novo porque está com muito trabalho, e tem gente que pediu porque estava de férias e aí muito tempo livre, né? Não conseguiu fazer a prova. Então, de qualquer jeito, sempre vai ter algum problema, né? Mas enfim, a gente não tem muito problema com isso não, então eu vou reabrir o prazo aí para o final da semana, depois mando um e-mail direitinho avisando vocês. Bom, pessoal, eu vou já então começar o nosso conteúdo aqui, né? A gente está com vocês três aqui na sala. Espero que no decorrer da aula aí chegue mais gente, mas enquanto isso a gente já vai começar aqui, certo? Eu ativei aqui a notificação do bate-papo, então se no meio da apresentação vocês quiserem parar para perguntar alguma coisa, é só mandar uma mensagem aqui que faz um barulhinho aqui e eu venho ver o que vocês estão perguntando, tá certo? Beleza. Vamos lá então. Pessoal, o nosso capítulo 5 ele fala sobre a Ethernet. Tá? Ethernet é um padrão de rede local que é amplamente utilizado, é a tecnologia de rede local mais utilizada hoje em dia. Né? Então, é uma tecnologia usada para redes locais. Né? Ela opera na camada 1 e 2 do modelo em camadas que a gente estudou em aulas passadas. Né? O padrão dessa tecnologia, o padrão E30802.2, que é a subcamada LLC, a gente vai falar dela um pouquinho mais, e o 802.3 é o padrão Ethernet propriamente dito. Tá? Hoje em dia, né, a gente tem velocidades aí que alcançam os 100 gigabits por segundo, né? Começou lá com 10 megabits, e aí no decorrer dos anos aí a gente foi aprimorando a tecnologia, e hoje a gente tem redes aí nessa grandeza de 100 gigabits. Né? Uma questão interessante do padrão internet é que é o seguinte, lembra que a gente estudou o modelo em camadas, né? Tem o OSI, que são 7 camadas, o modelo TCP/IP, que são 4, ou 5, dependendo do autor. A questão é, a Ethernet, ela divide a camada subcamadas. Então, usando o modelo OSI como referência, na Ethernet a gente tem aqui
divisão da camada de enlace em duas pequenas subcamadas. Então tem a LLC, que significa controle de link lógico, e a MAC, camada MAC, que significa Medium Access Control, ou controle de acesso ao meio. Tá? Então, olha só, o 8.2 especifica a LLC. Como que funciona essa subdivisão? Para que funciona? A ideia é bem simples, pessoal. A LLC, o próprio nome diz, controle de link lógico, ela é a mesma subcamada, tem as mesmas funções, o mesmo formato, independente da tecnologia de rede que a gente esteja utilizando. Então, se eu estou usando Ethernet, se eu estou usando uma rede óptica, né? Independente disso, a LLC é a mesma. Ela que faz a comunicação entre a camada de rede e as camadas inferiores. Então, ela tem sempre o mesmo formato, as mesmas funções, certo? Ela é uma só para qualquer tipo de tecnologia de computação. Ela não muda. O que muda, então? A camada MAC. Como o próprio ilustração está mostrando aqui, ó, a camada MAC pega um pouco da camada de enlace e a parte física. Então, por exemplo, 3.3, que é a Ethernet, o padrão Ethernet, a camada MAC ele especifica algumas funções da camada e também como que é a comunicação física, o meio de transmissão, esse tipo de coisa. Tá? E essa divisão ela é muito inteligente, porque a camada LLC ela é genérica. Então, independente da tecnologia, é ela que vai fazer o meio de campo aqui, vai fazer a conversação com as camadas superiores. Para isso, a camada MAC ela pode variar de tecnologia para tecnologia. Por exemplo, a camada MAC do padrão internet tem um formato, que é 802. Wi-Fi tem outro formato, porque é outro meio de transmissão, né? É um meio não guiado pelo ar, que é transmitido, né? Então tem características diferentes, né? É um meio cabeado, né? Com pré-trançado, com altas velocidades. Então a camada MAC ela varia com a tecnologia e ela sempre entrega para a camada LLC os dados no formato certo para a LLC entregar isso para a camada de rede. Tá? Então essa subdivisão funciona por conta disso. A LLC é um padrão único para toda a tecnologia e a subcamada MAC vai diferenciar de tecnologia para tecnologia. Porque cada tecnologia de redes tem as suas particularidades, né? A fibra óptica é um tipo de sinal, o cabo pré-trançado, né, a Ethernet trabalha com outro tipo de sinal. Então, elas têm as suas especificidades, só que elas têm um ponto em comum, que é a LLC. Elas sempre têm que entregar os dados para a LLC, e a LLC que faz, né, a comunicação com a camada de rede. Ok, pessoal? Então, a camada de enlace de dados, geralmente, né, no padrão que a gente está estudando, ela é subdividida em duas subcamadas, LLC e MAC. A MAC varia com a tecnologia e a LLC é a mesma, independente da tecnologia. Tá? A visão é clássica, né, padrão e funciona muito bem. Tá? Então, a LLC, ó, ela lida com a comunicação entre as camadas superiores e inferiores. Aqui, ó, ela que faz a comunicação da camada de rede com a camada de enlace, né? E também que faz a comunicação da subcamada MAC com a camada de rede, né? Então, as informações vêm descendo a pilha de protocolos, chega na LLC, ele entrega para a MAC da tecnologia que está sendo utilizada. Quando o dado sobe, é a mesma coisa. Ela pega os dados da subcamada MAC, organiza e passa para a camada de rede. É como se fosse ali um intermediário, tá, entre as camadas. E a camada MAC, é o que eu falei, ela é uma subcamada inferior, pega um pouco da camada de enlace, né, e também a camada física. Né? Então ela é implementada pelo hardware, né, geralmente na interface de rede, né, lá que está tudo implementado, bonitinho. E ela tem duas responsabilidades principais. O encapsulamento de dados,
é pegar os dados que vêm descendo das camadas superiores e organizar isso em quadros para serem transmitidos, e o controle de acesso ao meio. O que é o controle de acesso ao meio? É aquele exemplo que eu já dei em aulas passadas. Você está numa sala de aula, eu estou dando aula, tem os alunos, eu vou compartilhar o meio, que é o where. Então eu estou falando, o pessoal fica quietinho, né? Quando alguém vai falar, levanta a mão, eu paro de falar e a pessoa fala. Então a gente está controlando o acesso ao meio. Tem um protocolo, tem uma regra para que isso flua, né? Para que não vire bagunça. É a mesma coisa na área de redes. Tá? Então o encapsulamento de dados é quando a gente monta os quadros para transmitir. Né? Então aqui ó, a informação começa aqui na aplicação, ela vem descendo a pilha de camadas. Quando chega aqui na camada MAC, ela é colocada num quadro. Né? Se a gente fosse fazer analogia, como se fosse um caminhão dos correios, as cartas, encomendas, tudo vão chegando e vão sendo acomodados no correio, no caminhão. Né? E o caminhão, então, seria o nosso quadro. Ele organiza tudo e ele que vai para a camada física para ser transmitido. Quando chega no destino, é exatamente o processo inverso. Né? É como se o caminhão chegasse lá no destino, abrisse as portas, né, do compartimento lá de trás e as informações vão sendo retiradas e entregues para as camadas superiores. Ok? Então, o encapsulamento de dados é isso. Né? Para fazer isso, a camada MAC ela adiciona um cabeçalho e uma cauda, um trailer, né? As informações que vão descendo. Então, chega uma informação da camada de rede, a camada de enlace vai lá, coloca um cabeçalho com algumas informações que a gente vai ver quais são depois, e coloca uma cauda, e aí monta um quadro. As informações ficam no meio disso. Tá? Então, a subcamada MAC, além de encapsular os dados, tem outras 3 funções. Delimitação de quadros, porque quando chega aqui na camada física, aqui em cima a gente está trabalhando com fotos, né, com dados. À medida que vai descendo na pilha de protocolos, aqui embaixo se torna um fluxo bruto de bits, uma sequência de zeros e uns. Né? Como é que eu sei onde termina e onde começa um quadro, se no final tudo fica 0 e 1? Então a camada MAC resolve esse problema para a gente. Né? O endereçamento, a gente vai ver que tem endereçamento físico, que é o MAC address. Né? Esses dados são adicionados também, né, para fazer o endereçamento físico do quadro. E a detecção de erro, né, que no trailer que eu falei, que é a cauda do pacote, tem lá um código que é utilizado para fazer a correção, né, ou a detecção do erro na transmissão. E o controle de acesso ao meio é aquela analogia que eu fiz. Né? Decidir quem que vai usar o meio de transmissão e em que momento. Tem que ter uma organização. Né? Então, o controle de acesso ao meio é responsável pela colocação de quadros no meio e a remoção de quadros no meio físico. Né? É uma função que está ali diretamente ligada com a camada física, né? Porque ela regula o uso do meio de transmissão. E a gente tem o problema de colisão. Né? Imagina que tem vários dispositivos usando o mesmo cabo de comunicação. Né? Se dois dispositivos transmitirem ao mesmo tempo, obviamente que uma informação vai colidir com a outra, né? E isso vai inutilizar os quadros que foram transmitidos. Tá? Então tem que se ter cuidado com as colisões, né, no domínio de rede. A Ethernet, né, o padrão que a gente está estudando, deixa eu ver. Então, Cristiano, esse material especificamente é para instrutor, cara. Esse eu não posso compartilhar, infelizmente. Tá? São regras da Cisco, tem direito autoral, essas coisas tudo. Então, é difícil. Eu até queria, mas já viu, né? É meio problemático esse tipo de coisa. Tá? Beleza? Mas é aquilo que eu falei, né? Isso aqui é um resumão. Tudo isso que vocês têm aqui, vocês têm aí no material. Se vocês quiserem montar um material aí, pegando as ilustrações do site da Cisco, né? Vocês ficam à vontade. Tá? É só o material de instrutor que eu realmente não, infelizmente, eu não posso passar. Beleza? Tranquilo, então. Então vamos continuar. No padrão internet,
a gente tem um método de controle de acesso ao meio, né, que se chama acesso múltiplo com verificação de portadora, ou CSMA, que é Carrier Sense Multiple Access, né, que é um esquema de controle de acesso ao meio muito eficiente, né, com uma porcentagem alta aí de vazão da rede, né, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. É bem simples, né? O CSMA, esse protocolo de acesso ao meio, ele funciona da seguinte maneira. A gente tem o computador que está conectado num cabo, né? Antes de você transmitir, primeiro você verifica o cabo, vê se ele está livre, certo? Então é a questão de ouvir o meio, escutar o meio de transmissão. Então, sua interface de rede, quando tem um dado a transmitir, ao invés de ela pegar aquele dado e jogar já na rede, não. Ele escuta o canal, verifica se ele está livre, né? Se nenhum sinal é detectado, aí eu transmito os meus dados, porque o canal está livre, né? Isso não me exime, né? Não exclui a possibilidade de colisão, tá? Porque eu posso ter dois dispositivos que querem transmitir, os dois vão ouvir o canal ao mesmo tempo, os dois vão detectar que o canal está livre e os dois vão lançar os dados ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. Tá? Se isso acontecer, a gente cai no problema de uma colisão, onde esses dois dados eles vão se colidir e a gente não vai conseguir recuperar nenhum deles. Ok? Escutar o meio de transmissão é uma ideia meio simples. Né? A gente sabe que os sinais são transmitidos através de tensões, né? Então tem um limiar lá que você ouve o canal de tensão, que se estiver abaixo daquilo, quer dizer que não está em uso. Né? Está com ali uma voltagem pequena ali no canal, quer dizer que está livre. Se eu escutar e detectar que está com a tensão mais alta, é porque tem alguém usando o meio. Né? Então é uma ideia bem simples. Então o acesso baseado em contenção, o nosso CSMA, ele funciona da seguinte maneira. As estações podem transmitir a qualquer momento, não tem ninguém gerenciando isso. É a própria estação que decide se transmite ou não. Né? Podem haver colisões, aquela situação que eu expliquei para vocês. Né? Tem dois caras escutando o canal, eles verificam que o canal está livre e os dois transmitem ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. Né? E a gente tem dois mecanismos, né, para resolver esse problema. A gente tem o CCMA/CD, esse CD aqui significa de Collision Detection, detecção de colisão, e o CSMA/CA. O CA aqui significa Collision Avoidance, que é evitar colisão. Tá? Por quê? Para a rede Ethernet, que é uma rede cabeada, né, confiável, meio guiado, altas taxas e tudo mais, compensa mais eu detectar que houve colisão e contornar do que tentar evitar essa colisão. Tá? Porque o meio é muito confiável, então não vale a pena eu perder tempo muito com isso. Já para uma rede sem fio, como é um meio não guiado, com vários problemas de transmissão, interferência e tudo mais, já é melhor eu evitar a colisão, porque se ocorrer uma colisão, provavelmente eu vou ter muito trabalho para corrigir isso. Tá? Então, os dois são métodos que você escuta o canal antes de transmitir, só que o que diferencia é esse método aqui. Tá? Então, a gente vai ver o que diferencia esses dois métodos. O CSMA com detecção de colisão, CSMA-CD, né, tem aquele algoritmo que eu falei para vocês. O dispositivo vai monitorando o meio físico para verificar se tem alguém transmitindo. Se o sinal de dados está ausente, se ele não detecta nada, o meio está livre e ele transmite os dados. Se for detectado algum sinal, e aí ele vai perceber que o canal está sendo usado, eu vou abortar a minha transmissão. Tá? Eu vou esperar um pouco. Não, tem alguém usando o canal, eu vou dar um tempinho aleatório aqui e depois eu tento de novo. Quando as redes Ethernet são projetadas usando a tecnologia CCMA-CD, né, usando os dispositivos intermediários que a gente tem hoje, os switches e tudo mais, dependendo da configuração, eu posso desprezar o CCMA-CD. A gente vai ver por quê. Porque se eu, por exemplo, operar no modo full duplex, eu tenho um canal tanto para ir quanto para voltar para todo o dispositivo.
Então eu não tenho disputa pelo canal. Eu tenho aquele canal dedicado para mim. Então eu não vou ter colisões. Concorda comigo? Se eu tenho um canal sempre dedicado para transmitir, outro para receber, para qualquer outro dispositivo da rede, eu não vou ter colisão, não é verdade? Eu vou poder transmitir e receber ao mesmo tempo, sempre que eu quiser. Né? Agora, as conexões sem fio, ainda a gente tem que usar o CSMA-CD, né, para tentar evitar as colisões. No caso do CSMA-CA, que é para prevenir a colisão, no caso das redes sem fio, o dispositivo ele examina o meio para verificar se tem alguém transmitindo, e se o meio está livre, ele não transmite ainda. Ele envia uma notificação avisando que quer transmitir. Então, assim, ó, eu quero transmitir, eu escuto o canal, está livre. Aí eu mando um quadrinho lá, que a gente chama de RTS, né, Request to Send, para avisar todo mundo que eu detectei o canal livre e eu vou transmitir. Todo mundo que me escutar vai responder para mim com um CTS, que é Clear to Send, livre, né, link para transmitir. Aí só depois disso que eu transmito. Notaram a diferença do CSMA-CA para o CSMA-CD? No CD eu quero transmitir, escuto o canal. Se o canal está livre, eu transmito. Acabou. Mais nada. No CSMA-CA, das redes sem fio, eu detecto o meio. Está livre, eu não transmito ainda a informação. Eu mando um quadro avisando que eu quero transmitir, espero a resposta dos vizinhos, aí sim, só depois que eu envio a informação. Ok? Então, há uma grande diferença aí nesse período, né? Então, é aquilo que eu acabei de falar aqui. Certo? Tranquilo, gente? Então, controle de acesso ao meio é isso. Detectar, né? E organizar quem vai poder transmitir, em que momento, né? E tratar essas questões aí de colisão. Ok? Alguma dúvida em relação a isso aí, pessoal? Está tranquilo aí? Vocês estão ouvindo bem? Está indo de boa? Tá, então, Fernando, os switches, na verdade, ele guarda, né? A gente vai até ver isso depois. Você tem lá uma tabela, né? Cada porta está conectado no determinado MAC. Então, quando você manda, o switch ele já encaminha exatamente para aquela porta específica, né? Daquela máquina. Não é para todo mundo, né? Então, tem ali o canal exclusivo, tá? Então, é isso aí que você quis dizer, né? Aí não é o meio, e sim o dispositivo que é responsável. Exatamente. O dispositivo é dotado de inteligência, né? Ele assume esse papel. Se fosse um hub, por exemplo, aí seria um barramento, né? Tudo que chega numa porta transmite para as outras, e aí é complicado. Como o switch ele consegue trabalhar com o endereço MAC, então você consegue ter um canal direto para cada dispositivo, né? E além disso, viu? Tem padrões de, por exemplo, redes gigabit Ethernet, que no mesmo cabo cartão, que a gente tem lá os 4 pares, ele divide esses 4 pares em 2 pares para transmitir e 2 para receber. Então você tem dentro do mesmo cabo um canal de ida e um canal de vinda separado. Entendeu? Então você tem um full duplex no cabo. Aí é um meio mesmo. Né? Tranquilo? Deu para entender não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Isso, exatamente. Né? Então, por isso que tem algumas restrições quanto ao cabo, né, para você usar uma rede gigabit Ethernet full duplex. Tá? Porque se você for usar full duplex, por exemplo, no cabo categoria 5E, você tem lá os 4 pares, cada par você consegue trabalhar com 250 MHz. Então, 4 vezes 250 MHz, né, vai dar ali 1000 MHz, 1 bit por transição, você tem 1 gigabit, né, utilizando os 4 pares. Mas se você for usar, por exemplo, half duplex, usar só 2 pares, aí você não consegue atingir 1 gigabit, né, porque a largura de banda do cabo não permite. Então essas questões aí dependem muito do padrão de rede, né, e a gente tem padrão gigabit Ethernet
papai trançado, full duplex, half duplex, fibra ótica, e cada um tem a sua especificidade, tá? Mas no caso, o switch tem essa característica aí que você falou mesmo. Né? Ele guarda uma tabela aí de MAC por porta, e aí quando você envia, ele entrega direto para aquela máquina que você quer. Né? Não é todo mundo que recebe. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Podemos prosseguir? Vamos lá, vou continuar aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês vão mandando aí, a gente vai vendo, ok? O encapsulamento Ethernet. Né? Que é o quadro Ethernet, que é usado para transmitir. Tá? Então, as primeiras versões da Ethernet, a gente tinha lá 10 megabits por segundo. Agora, a gente tem até 100 megabits por segundo. Né? A gente pega aqui uma rede de 10 gigabits, que é mais tranquilo. Né? O quadro não muda. Tá? Então, o quadro que está lá na camada de enlace, que é usado para transmitir as informações, tem esse formato. Tá? Esse aqui é o 830.802.3 original. Então, ele tem esses campos aqui. Ó. Ele tem, né, originalmente, 7 bytes, que a gente chama de preâmbulo, onde ele faz ali sempre transições de 1 para 0, 1 para 0, 1 para 0, 1 para 0, para ser transições bem demarcadas, usado até para sincronização das estações. Né? Um delimitador de início de quadro, que é uma sequência especial de bits, né? 8 bits, que indicam que vai começar um quadro. Né? Então, quando chega aquela sequência especial, o receptor já sabe, ó, beleza, aqui está começando um quadro. Depois vem endereço de destino e endereço de origem, endereço físico, né, que é address. No original, tinha um quadrinho de 2 bytes que indicava o tamanho, ou seja, a quantidade de dados que viria do compartimento de dados. E esse meio aqui, ó, que vai de 46 a 1500 bytes, é onde o dado realmente vai. Os dados que vêm das camadas superiores. Né? Então está tudo nesse compartimento aqui. Isso daqui para frente é informação de controle, que a tecnologia mesmo adiciona. Né, gente? Isso aqui são os dados do usuário, só nesse compartimento aqui que é o maior. Né? Tem tamanho mínimo de 46 e máximo de 1500 bytes. E no final tem o trailer, que eu falei para vocês, que é uma soma de verificação que é utilizada para detecção de erros. Tá? A Ethernet 2 foi uma RFC, atualizou o formato do quadro, é basicamente a mesma coisa. Né? A única alteração é a seguinte, o preâmbulo e o delimitador de início de quadro, aqui ó, é 7 mais 1, 8, né? 8 bytes. Ficou tudo num campo chamado preâmbulo. Então vão ser, aqui são 8 bytes, 7 bytes são transições de 0 para 1, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 7 vezes 8, isso então são 56 bits desse jeito. E o último byte, a última sequência de 8 bits, é a sequência especial que indica, ó, vai começar o frame aqui. Né? Depois vem endereço de destino, endereço de origem. O tipo aqui não é mais tamanho, é o tipos de protocolos que vão estar aqui dentro, né? desse frame. O campo de dados, ele tem 46 até 1500 bytes. E a soma de verificação, controle de erro. Tá? Então, esse aqui é o formato do quadro Ethernet. O Wi-Fi tem outro formato. O quadro é maior, tem muitos outros campos. Porque quanto mais menos confiável é a minha transmissão, eu preciso de mais informação para fazer com que ela ocorra bem. Né? Quando mais confiável é o meio de transmissão, eu não preciso de muita informação, tá? Porque o meio funciona bem. Então, tem essa lógica aí. Então, a Ethernet, né, o quadro Ethernet, tem um tamanho mínimo de quadro de 64 bytes e um máximo de 1518. O que isso quer dizer? Tudo que você transmite numa rede Ethernet, você vai fragmentar ele em pedacinhos de 1518 bytes. Então, pega um filme de 4 GB, né, quebra isso em 1518 bytes. Pacotinhos de 1518 bytes. Quantos quadros vão dar isso? Uma enormidade de quadros, né? Menos de 64 bytes,
é considerado colisão. Por isso, é resto de colisão. Por isso que o tamanho mínimo é 64 bytes. E tem outra questão aí que é física, né? Se for menor que 64 bytes, tem um problema que é o seguinte. Você transmite e você termina de transmitir o teu quadro antes do primeiro bit chegar no destino. Então pensa o seguinte, eu vou transmitir um quadro de A para B, e aí eu mando esse quadro, o quadro eu já mandei, mas ele nem começou a chegar lá do outro lado ainda, né? Então isso é um problema, porque eu posso achar que o quadro já foi transmitido, mas na verdade ele nem chegou do outro lado. Então se ocorrer algum problema, eu não vou ter noção disso. Tá? Então tem um problema também físico nisso aí. Se o tamanho de um quadro transmitido for inferior ao mínimo ou maior do que o permitido, o receptor já descarta na hora. Né? Se não estiver entre 64 e 1508 bytes, o receptor já joga fora, nem lê. Tá? Tranquilo, gente? Então, só mostrando aqui, né, eu já expliquei o que é cada um deles, mas vamos ver rapidinho. Então, no 802.3 tem o preâmbulo, que é usado para sincronização entre os dispositivos emissor e receptor. Então, tem uma sequência de zeros 01, 01, 01, 01, 01, porque você tem transição direta, né? E aí você usa isso para sincronizar. O delimitador de início de quadro é uma sequência especial que indica que vai começar o frame ali, né? Endereço de origem e destino são os endereços físicos, que eu falei, os MAC address. Né? Comprimento, na época, era a quantidade de dados que vão vir aqui nesse compartimento. E aqui vem os dados. E a soma de verificação. Tá? Esse endereço aqui, então, ó, de destino e endereço de origem, que endereço que é esse? É um endereço físico. Né? Endereço MAC. Né, que todo mundo sabe, vocês, né, devem saber, acho que a gente já falou sobre isso também em algum momento. Toda interface de rede sai de fato com endereço, né, que tem esse formatozinho aqui, né, onde são aqui 12 dígitos hexadecimais, tá, que representam 48 bits. Então a gente utiliza aí o hexadecimal para a gente conseguir ficar com um endereço menor, né, representar com menos caracteres, né. Então, esses endereços já saem de fábrica, com o próprio fabricante. Inclusive, tem uma divisão, né? Daqui para cá, né? Esses 6 primeiros aqui identificam o fabricante e os outros 6 identificam a placa de maneira individual. Tá? Então, as representações podem ser por traço, 2 pontos, ou com pontos de 4 em 4. Tá? Enfim. Se você abrir aí o seu prompt de comando e dar o comandinho ipconfig/all, você vai ver aí o physical address, né? Ou o endereço físico. Tem essa carinha aqui. Tá? Os endereços físicos também tem alguns formatos que são especiais. Né? Por exemplo, o endereço MAC unicast é quando o endereço MAC de destino é para uma máquina específica. Eu vou mandar de A para B. Quando eu vou mandar um quadro, eu tenho que saber o MAC address do destino. Eu não consigo montar esse quadro aqui, ó, se eu não conhecer o endereço de destino do meu computador, tá? Ou do dispositivo que eu quero enviar. Então, é obrigatório, né, que o dispositivo conheça o MAC address do seu destinatário. Como que ele consegue isso? A gente vai ver aqui na frente que tem um protocolo que ajuda nessa tarefa. Tá? Mas o MAC unicast é quando eu estou mandando de uma máquina para outra. Então, por exemplo, o host de origem é esse cara aqui, ó, dá o MAC address dele, 00, 07, escola 9, 63, casa escola, 53. Escola 9, pessoal, assim, quando tem letra, é bem comum a gente falar uma palavra para não confundir, tá? Então, por exemplo, D ou E, se você falar só D, E, num ambiente com ruído, por exemplo, no telefone, a pessoa pode confundir. Então, é normal a gente falar MAC address, quando tem letra, a gente fala uma palavra, tá? Então, por exemplo, escola 9, casa escola, né? Que a pessoa sabe que é o C e é o I, ok? E o destino, ele quer mandar para esse cara aqui, ó. Então, lá no MAC de destino, ele vai colocar o MAC desse cara, ó. 00, 07, escola 9, 42, aula, casa,
28. Aqui, ó, MAC de destino. É para esse cara que eu mando. E o MAC de origem é o meu endereço. Certo? Os endereços de destino IP e MAC, né, são imprescindíveis para mandar uma informação. Tá? A gente está aqui ainda na camada de enlace. Aqui a gente está falando de endereçamento físico. O endereço IP vai vir na frente um pouquinho. E tem também endereço MAC de broadcast. O que é um broadcast, pessoal? A gente tem, eu acho que eu falei em algumas aulas passadas aí. Unicast é quando eu mando de 1 para 1. Multicast é quando eu mando para um grupo de usuários, mas não para todo mundo na rede. Imagina que eu tenho 20 computadores na rede e eu mando para 5. É um multicast, que é um grupo, é mais de um, mas não é a totalidade. Já o broadcast é quando eu mando para todo mundo pertencente àquela rede. Imagina que eu tenho 20 máquinas e eu quero mandar uma mensagem para todo mundo. Aí eu mando uma mensagem em broadcast. Para fazer isso, o MAC de destino é um endereço especial. Tudo igual a F. Quando eu envio uma informação com esse destinatário, eu mando para todo mundo na rede. Ok? E a gente tem um endereço lógico também de broadcast. A gente vai ver mais à frente. Tá? Então, a camada de enlace, pessoal, a gente já viu, né? Ela é responsável por fazer a comunicação entre todos os dispositivos adjacentes até chegar no destino. Tá? Então, ela tem uma tarefa muito difícil e ela usa essas questões que a gente acabou de falar aqui para executar, né? Para conseguir estabelecer essa conexão e entregar esses dados. Ok? Então, olha só. A gente viu aqui que é obrigatório eu conhecer o endereço físico de destino para enviar um quadro. Mas como que os computadores descobrem o endereço físico de um vizinho, por exemplo? Né? Alguém tem que indicar para eles. Para isso, existe um protocolo que a gente chama de ERP. Tá? Então, qual que é a finalidade do ERP? É eu conseguir traduzir, né, de endereço, não traduzir, mas relacionar o endereço lógico, que é o IP, com o endereço físico. Então, a ideia do protocolo é eu manter uma tabela onde eu tenho o IPX tem tal MAC, o IPY tem tal MAC, o IPZ tem tal MAC address. Porque se eu mantenho uma tabela como essa localmente, quando eu vou enviar uma informação, eu não preciso consultar mais ninguém, eu só consulto essa tabela. Tá? Então o ERP ele funciona para isso, para eu obter o endereçamento físico baseado no endereçamento IP. Tá? Então olha só, um cenário aqui. Imagina que eu tenho essa rede e esse cara aqui, H1, precisa enviar as informações para o 92.168.1.7, que é esse H4 aqui. Ó. Só que para ele montar o quadro, para ele transmitir, ele tem que saber o endereço MAC desse dispositivo. Só que ele não sabe, ele está longe. Então, como é que funciona? O ERP resolve isso. Né? Então, a tabela ERP, a gente vai ver depois como que funciona, né? Qual que é o algoritmo disso. Mas a tabela ERP, então, é usada para encontrar o endereço da camada de enlace, né? De acordo com o endereçamento IP. Né? E quando um nó recebe quadros do meio físico, ele já pode registrar lá o IP de origem e o MAC de origem. Então, passou por ele um quadro, tem lá endereço IP de origem e o MAC de origem, opa, já tem essa informação, ele vai lá e já coloca na tabela. Porque se ele precisar mandar para esse cara futuramente, ele já conhece essas informações do cara. Né? Tá, mas e como que eu faço para pedir? Tem uma das fases do protocolo é a solicitação. Né? Quando, por exemplo, eu quero enviar uma informação para o dispositivo C, eu mando uma pergunta na rede, para todo mundo. Falo, quem tem a identidade do IP tal, eu preciso do seu MAC address. E manda endereçado para esse IP. Quando o cara recebe isso, ele vê aqui para ele. Fala, não, você mandou para o meu IP. Você está procurando o meu MAC? Toma, responde para quem pediu. Tá? Se nenhum dispositivo responder, aí é descartado o pacote, né? E eu não consigo enviar a informação, porque eu preciso ter o endereço físico do dispositivo para eu conseguir transmitir. Né? Então, vamos fazer rapidinho aqui, nessa ilustração, mostra bem como é que funciona o ERP.
Olha só, o hostear aqui, caiu? Voltou já? Vê se você está me ouvindo bem. Uai, Cristiano. Estranha. Ah, eu estou vendo mesmo. Ah, sumiu. Vou escrever que você não está me ouvindo, né? Aí, voltou agora, né? Certo. Tinha sumido aqui o íconezinho do seu áudio. Deve ter feito alguma coisa no seu computador aí. Mas agora você já deve estar ouvindo. Né? Eu vi que no ícone aqui, né? Vocês devem estar vendo na tela, tá vendo aqui, ó? O ouvidinho. Tinha sumido o ícone seu aqui. Isso indicava que algum problema no áudio seu. Beleza? Então vamos lá. Então como que funciona o app? É bem simples, olha só. Esse host A aqui, ó, que tem esse endereço IP e esse MAC address, ele quer enviar dados para o 10.0.3, que é esse cara aqui, ó. Só que ele não tem o MAC desse cara. Essa aqui, ó, é a tabela ERP dele. Está vazia, ó. Ele não tem nada aqui. Como é que funciona, então? Ele manda uma solicitação ERP. Né? Tá vendo aqui o pacotinho? Ó? Ele envia uma solicitação ERP buscando o endereço MAC associado ao IP 10.10.03. Manda isso para todo mundo na rede. Ó, eu quero saber o MAC desse cara aqui. Todo mundo vai receber esse quadro. Só que só vai responder quem? Quem tem esse endereço requisitado. Né? Então, olha só. O host C, então, como estava endereçado para ele, responde com uma resposta ERP que inclui o seu endereço MAC address. Aí ele fala, ó, você perguntou, o meu endereço MAC é esse aqui. Coloca num quadro e responde. Quando o host A recebe isso, ele vai e monta sua cache ERP, sua tabela ERP. Onde fica registrado lá, ó, o IP 10.10.03 tem endereço físico 00, 0 dado, 5609, faca bola, dado 1. Tá? Então, quando ele vai transmitir agora, enviar algum quadro, o que ele faz? Ele apenas retransmite, né, a informação usando essas informações que ele acabou de receber. Ok? Então, é um protocolo bem simples. Eu quero obter endereço físico, eu pergunto na rede por aquele endereço IP, o dono daquele endereço IP responde para mim e eu armazeno na minha tabela. Tá? Então, não tem segredo, é um protocolo bem simples. Né? De posse do endereço físico, eu posso enviar os dados diretamente para ele. Eu consigo montar aquele quadro. Tá? Essa tabela aqui, ela não é eterna. Tá? Geralmente tem um temporizador, né, que se você ficar durante muito tempo e não usar aquela entrada da tabela, é apagado aquela entrada. Tá? E tem alguns comandinhos que a gente dá também que a gente consegue manipular essa tabela. Tá? Não é eterno. Por exemplo, num roteador, se eu der o comando show IP-ERP, ele vai mostrar para mim aqui a tabela ERP dele. Aí ele vai ter lá o IP e o endereço físico daquele dispositivo. No nosso computador, se vocês abrirem o prompt de comando aí e digitar o comando ERP-A, também vai ser mostrado para vocês a tabela ERP do seu computador, da sua máquina, onde ele vai relacionar o endereço lógico, né, endereço IP, com o endereçamento físico. Tá? Então é simples assim. Quando eu quero enviar uma informação para esse IP, eu procuro aqui, ó, tá, o IP é esse e o MAC é esse aqui. Monto o quadro e transmito. Tá? Só que todo protocolo, pessoal, que usa esse tipo de solicitação, que envia para todo mundo, envia via broadcast, pode causar problemas na rede. Né? Um atacante, por exemplo, mal intencionado, pode fazer um certo software, um vírus, né, alguma coisa, que vai inundar a rede com essas solicitações. Como isso manda para todo mundo,
Imagina se todo mundo foi infectado e todo mundo começar a mandar solicitação ERP para todo mundo. Vai inundar a rede de informação desnecessária, né? Isso vai fazer com que a rede não funcione bem ou dependendo do nível, né, de inundação, pare de funcionar. Tá? Então, para atenuar esse tipo de problema, uma ideia básica é usar só o switch, né? Porque como eu comentei, o Fernando comentou aquela hora, o switch ele não repete o que chega para ele para todo mundo, né? Ele consegue dar uma filtrada. Cada computador tem o seu domínio de colisão, que é a sua porta, né? Então isso pode ser atenuado com um switch. E falando em switch, pessoal, para a gente ir encerrando aqui, a gente tem os hubs que trabalham na camada 1, que é só um repetidor, que chega numa porta e repete em todas as outras. Já o switch, né, que é da camada 2, consegue trabalhar com endereço físico, né? Então ele conecta dispositivos finais a um dispositivo intermediário central, né? É um dispositivo que a gente mais usa hoje em dia, né? Ele faz o switch, que é esse chaveamento, né, de ligar um computador diretamente no outro, com base apenas no endereço físico. Então, à medida que você vai conectando nas portas do switch, ele monta uma tabela lá, interna para ele. Ó, na minha porta 1, está o computador com MAC address X. Na minha porta 2, está o computador com MAC address Y. E toda vez que chega uma informação, ele lê o quadro e ele consegue identificar, não, é para esse cara aqui, então ele está na porta, ele vai lá e entrega diretamente para aquele cara. Tá? Então ele tem essa tabela de endereços MAC, né? Só que ele só trabalha até endereçamento físico. Para passar de uma rede para outra, ele precisa de um roteador, né? Ele só vai até a camada 2. Endereçamento IP, esse tipo de coisa, para ele nem sabe o que é. Ele não consegue processar, não trabalha dessa forma. Por padrão, switch trabalha na camada 2. Tá? Então, ele monta a tabela, né, de acordo com aquilo que eu falei para vocês. À medida que os computadores vão sendo conectados nele e os dados vão passando, ele vai anotando, guardando essas informações. Tá? Então, aqui, ó, o switch recebe um quadro, por exemplo, do PC1 na porta 1. Ele insere o endereço MAC, então, de origem e a porta do switch que recebeu o quadro no canal de endereços. Então, ele já sabe, ó, na tabela 1, eu estou com um dispositivo com o MAC tal. E à medida que os quadros vão passando por ele vai montando essa tabela. Tá? Não tem muito erro quanto a isso, não. O switch, ele pode, né, ter portas half duplex ou full duplex. Né? Half duplex é quando eu tenho comunicação nos dois sentidos, mas não ao mesmo tempo. Uma hora vai, outra hora volta. E o full duplex é quando eu tenho um canal dedicado para ir e outro para voltar. Então eu posso transmitir e receber ao mesmo tempo, que são canais diferentes. Tá? Quando eu trabalho com half duplex, é necessário o uso do CCMA-CD, tá? Porque eu não tenho canais dedicados. Já no caso do full duplex, né, que é uma comunicação basicamente ponto a ponto, aí eu nem preciso usar, porque, como o próprio nome diz, né, tem uma dedicação ali do canal. Né? Então ninguém mais vai concorrer comigo aquele canal. Certo? Outra questão interessante de equipamentos de rede hoje é o que a gente chama do MDIGS automático, né? Que detecta automaticamente o tipo de conexão necessário e configura a interface da maneira apropriada. Como assim? Lembra que a gente viu que a gente tem cabos paralelos, cabo crossover. Né? O paralelo tem as duas pontas iguais, o crossover tem um padrão em um e um padrão em outro. Esses cabos eles são utilizados, né, mais antigamente, você tinha que fazer certinho, senão, se você ia conectar, por exemplo, um computador a um computador e você usava um cabo paralelo, não dava certo. Agora, hoje em dia, com as placas de rede modernas que a gente tem, eles detectam essa necessidade e eles conseguem alterar no circuito da placa. Então, o cabo pode ser paralelo, mas aí ele detecta que a necessidade ali é de um crossover, ele faz a inversão no circuito. Né? Então, o cabo vai funcionar mesmo se ele não tiver com a configuração correta. Certo?
Então, isso é uma função bem interessante que a gente tem hoje em dia. Outra configuração interessante de switches é a questão da configuração fixa versus modular. Né? O que é uma configuração fixa? É quando você compra o equipamento, o switch, e ele vem com lá 24 portas. E você não mexe naquilo. É a configuração padrão. Você não consegue tirar a porta, colocar a porta. Aliás, não, só em uma manutenção, né? Trocar portas, esse tipo de coisa. Mas adicionar novas funcionalidades, você não consegue, porque é uma configuração fixa. Já na configuração modular, né, é quando você compra o switch e ele vem, além das entradas padrão, ele vem com alguns slots para você adicionar funcionalidades novas a ele. Por exemplo, você pode comprar um switch, né, que vem lá com, sei lá, 24 portas Ethernet, mas ele tem um espaço vazio, né, para você adicionar módulos de fibra óptica. Então ele já vem preparado para isso. Né? Aí você vai e compra os módulos separados lá. Por exemplo, aqui é um módulozinho, uma porta gigabit Ethernet óptica. Né? Aí você vai e encaixa isso no switch e ele vai funcionar com aquela interface. Tá? Então, configuração fixa é quando o switch, você já compra ele já vem de fábrica, já configurado, você não tem nenhuma possibilidade de flexibilizar ele, de adicionar funcionalidades. E o switch modular é quando você compra, você pode alterar a configuração desse switch com relação a tipos de interface. Tranquilo, gente? Então, é bem comum isso, né? E a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando vai adquirir equipamentos. Eu já passei situações que o pessoal comprou, sei lá, pagou caro no switch, gigabit Ethernet, e aí colocava os módulos de perto lançado gigabit e não funcionava. Aí eu fui olhar a especificação do equipamento, era um equipamento 1000 base LX, que só funcionava com módulo de fibra óptica. Né? Então já pensou, você gasta lá dinheirado no equipamento e ele não vai te atender. Né? Isso tudo a gente tem que tomar cuidado na hora de projetar e implementar a rede. A gente tem uma outra opção, como eu disse para vocês, o switch por padrão é camada 2. Só trabalha com endereço físico. Só que a gente tem também switch de camada 3. O que é um switch de camada 3? É um switch que, além das funções que ele tem, por padrão, ele consegue também trabalhar com endereçamento IP. Tá? Mas ele não é um roteador. Ele é limitado com relação a isso. Né? Então, qual que é a diferença? Se eu tenho um switch de camada 2 em uma rede, para passar de uma rede para outra, eu não consigo fazer isso direto pelo switch. Eu tenho que ir para o roteador fazer essa transição de uma rede P para outra rede P, e ele retorna para mim e eu encaminho. No caso do switch de camada 3, eu consigo desonerar um pouco o roteador. Porque se eu preciso transmitir de uma rede interna para outra rede interna distinta, ele dá conta de fazer. Eu não preciso usar uma interface do meu roteador para fazer um encaminhamento interno, por exemplo. Né? Imagina que eu tenho uma rede em um laboratório e uma rede em outra. São redes diferentes. Eu quero comunicar um com o outro. Se eu tiver um switch de camada 3, eu consigo fazer isso diretamente pelo switch. Eu não preciso fazer a minha informação ir até no roteador, o roteador processar ela e voltar de novo para a minha própria rede interna. Né? Isso, qual que é a vantagem disso? Eu desonero um pouco as interfaces do meu roteador, né? Porque eles vão fazer só tráfego para fora da minha rede, praticamente. E o switch, por ele ter um hardware mais leve, às vezes até mais rápido, dependendo do roteador, ele pode fazer essa tarefa até com mais eficiência. Né? Ele é limitado, não faz tudo que o roteador faz, mas ele me ajuda nessa tarefa de comunicação entre redes, por exemplo, locais diferentes. Né? Então, é bem interessante. É uma solução que é interessante sim. Tá? Então, guardem, por padrão, switch é camada 2. Mas a gente tem a possibilidade de ter switch de camada 3. Ok? Bom, pessoal. Então, a gente encerra aqui o capítulo 5. Tá? Ô, Cristiano, cara, na RAM eu nunca trabalhei
com suítes da Huawei, né? Sei que é muito bom e tal, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar, não. Porque é bom? Você já trabalhou com ele? Hum, então, cara, até hoje basicamente trabalhei com Cisco, Tricom, mas Huawei eu nunca cheguei a trabalhar. O pessoal fala bem, né? Nó, parrudo, né? Legal, cara, bom saber. Bom saber que funciona bem, né? Se alguém pedir alguma indicação, eu posso mandar e conversar com você. Legal. Bom equipamento, hein? 48 quartos, 10 GB. Ixi. E tem, assim, esse negócio, essa questão de marca hoje em dia vai muito do gosto, né, do administrador, né? Hoje em dia é muito difícil ter um equipamento ruim, né? Se você pegar de uma marca conhecida, né? Se você pegar os Xing Ling da vida, você vai ter problema, mas você pega um Tricom, HP, Cisco, né, Huawei, dificilmente você não é atendido, né? Exatamente, exatamente. Mas legal, pessoal. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Hoje a gente teve poucos alunos aí. Então, tá, eu até falei pro pessoal, eu vou reabrir de novo o capítulo 4. Vou mandar um e-mail agora avisando. Vou abrir até o final dessa semana e já vou abrir o capítulo 5 também, tá? De acordo com o cronograma nosso. Certo? Mas, pessoal, vai lá, vamos tentar seguir o prazo, certo? Porque senão vai ficando difícil. A gente vai abrindo. Vai, chega um ponto que fica complicado. Eu imagino, tá? Eu imagino. Quer ver? Eu vou abrir aqui o cronograma. Vou abrir aqui para a gente olhar. Ó. Então a gente está aqui no dia 24/7, ó, certo? A gente vai ter uma nossa próxima aula. Vou abrir aqui para vocês acompanharem aí. Né? Vocês têm aí o cronograma, né? Mas só para mostrar. Olha só, então a gente está tendo a nossa aula aqui, ó. 25/7, ó. Seria ontem, né? Mas aí a gente adiou para hoje, ontem eu não tive um probleminha. Então eu vou habilitar agora o exame do capítulo 5 até o dia 7/8, ok? E eu vou abrir então o capítulo 4 até o final dessa semana. Combinado? O 5 vai até o que está aqui no cronograma e o capítulo 6 o capítulo 4 eu vou dar mais uma colher de chá para vocês. Beleza? E a nossa próxima aula, então, é do capítulo 6, né, da plataforma, que vai ser no dia 7/8. Tá? Então, sem ser essa semana, na outra. Então, a gente pula uma semana, na próxima semana a gente já tem aula. Tranquilo, pessoal? Combinado, então. Tá? Já vou habilitar tudo aqui, vou mandar um e-mail para vocês avisando as datas certinho. Né? A aula aqui eu vou finalizar a gravação e assim que estiver disponível,